E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai conversar aqui sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários subiram muito nos últimos meses, até que enfim, que os humilhados estão sendo exaltados, não é mesmo? Desde essa queda aqui de 2020, os fundos imobiliários só recuperaram o topo aqui no final de 2025. Ou seja, mais de 5 anos sem ter uma alta expressiva na indústria aqui no geralzão de fundos imobiliários. E o melhor de tudo é que isso é só o começo das possíveis altas que virão em 2026. E porque toda essa alta que já aconteceu pode continuar acontecendo e os fundos imobiliários possivelmente vão subir ainda mais nesse ano. Atualmente a gente tem uma Selic em 15% ao ano, só que na próxima reunião de março do Comitê de Política Monetária, essa taxa Selic ela já está prevista para sair de 15 e cair ali para 14,50, 14,75. Como a inflação já parou de subir e, pelo contrário, né, ela vem caindo nos últimos meses, significa que essa Selic pode começar a cair. Nessa reunião do Copom, o que acontece? O pessoal se reúne e eles analisam coisas da economia no geral, né? A inflação, como eu falei para você, que vem caindo nos últimos meses, analisam também as contas públicas, a atividade econômica e até mesmo do cenário externo. Então, dependendo do que eles analisam nessa reunião, eles decidem se a Selic vai continuar como está, se vai cair ou se vai subir. Só que eles já sinalizaram que a Selic vai começar a cair a partir da próxima reunião, que vai acontecer mês que vem, em março. O Banco Central também divulga um relatório de mercado, onde tem as perspectivas de mercado. Esse relatório é divulgado toda semana. E aqui já mostra que eles têm previsão de que a Selic termine o ano de 2026 em 12,25. E essa queda da Selic, não só a queda da Selic, né? A Selic em si, ela está diretamente ligada aos fundos imobiliários. Note que nesse gráfico ali, desde 2012 até 2023, dá pra gente notar um negócio interessante, que é a correlação entre o IFIX, que está no gráfico na cor azul, e a Selic, que está na cor laranja. Note que quando a Selic está lá em cima, o IFIX, os fundos imobiliários estão ali embaixo. Quando a Selic está caindo, os fundos imobiliários estão subindo. Isso não é uma coisa que aconteceu pontualmente aqui nesse gráfico, isso acontece sempre. E eu sei que você já deve ter visto por aí esse gráfico mostrando essa correlação, quando a Selic sobe e fundos imobiliários caem, essas coisas assim. Mas será que você entendeu mesmo por que isso acontece? Se você não entendeu, você vai entender agora. Ó. Imagina que você tem R$100 e você tem duas opções. A opção A é você colocar esses seus R$100 para render 15% no Tesouro Selic. E a opção B é você pegar esses seus R$100 e colocar para render 8% em fundos imobiliários. Se perguntasse isso para uma criança de 10 anos, certamente ela iria escolher que esses R$100 deveria render 15% e não 8%. Afinal, a gente sempre quer que o nosso dinheiro renda mais. E isso não é só uma criança que faz, é a maioria, inclusive a maioria dos investidores profissionais, dos investidores institucionais. Quando os fundos imobiliários estão lá embaixo, estão pagando mal, eles simplesmente pegam o dinheiro, manda para onde está rendendo mais, que foi a renda fixa por muitos anos e que ainda é a renda fixa. Agora eu vou te dar uma perspectiva de quando a Selic já está mais baixa. Imagina que você tem esses mesmos R$100, agora você tem duas opções, né? A opção A, colocar o seu dinheiro ali, esses R$100 para render 8% na Selic, 8% líquido, ou colocar esses R$100 para render 8% em fundos imobiliários, só que você tem ainda a possibilidade aqui de valorização das cotas. Aqui o investidor já pensa diferente, né? Já pensa que em fundos imobiliários pode fazer mais sentido porque ele tem como ganhar 8% certinho e ainda tem a possibilidade de ganhar um a mais, que é a valorização. É desse jeito que funciona essa correlação entre Tesouro Selic, ou melhor, Selic, né? Taxa Selic e fundos imobiliários. Agora vamos começar a falar aqui sobre fundo imobiliário. Eu vou falar só sobre fundo imobiliário de tijolo porque é aqui que eu acho que estão as oportunidades agora para 2026. Não vou falar de papel porque fundo imobiliário de papel é dívida, está atrelada ali à renda fixa. Então, quando a taxa Selic está caindo, a inflação está caindo, esses fundos imobiliários de papel, eles têm menos atratividade, eles pagam menos. Essa parte de fundo imobiliário de tijolo é muito simples entender o que é, né? Tudo que for fundo imobiliário de tijolo significa que tem imóveis por trás. Você pode ir nesses imóveis dos fundos imobiliários que você vai chegar lá e vai encontrar os imóveis, vai poder entrar nos imóveis. Quando se trata aqui, por exemplo, de shoppings. Shopping é muito simples de entender. Tem um fundo imobiliário de shopping, dentro desse shopping tem várias lojas, tem cinema, tem restaurantes. Todos esses espaços pagam aluguéis para o shopping. Para o fundo imobiliário, e o fundo imobiliário distribui para nós que somos cotistas. Vou falar também um fundo imobiliário aqui de terras agrícolas. O agro sempre foi muito forte no Brasil e é daqui onde vem boa parte de lucro. Dá para lucrar muito bem aqui na valorização da cota, dá para ter dividendo bom. Galpões logísticos, são vários galpões
galpões que alugam para vários e-commerce, Mercado Livre, Amazon, Magalu. E essas lojas, assim, elas pagam aluguéis aqui para os galpões que elas alugam. E também eu trouxe um fundo imobiliário híbrido que investe ali em salas comerciais, escritórios, galpões. O primeiro deles que eu vou falar aqui para vocês é o HGBS 11, que tem todos esses shoppings aqui, ó, o Jardim Sul, Shopping Penha, Shopping Capim Dourado lá no Tocantins, Moca Plaza Shopping e vários outros shoppings. Esses shoppings, eles estão localizados em vários estados aqui do Brasil. Então tem uma boa parte ali em São Paulo, tem no Tocantins, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E agora vamos dar uma passada aqui nos indicadores. Quanto custa aqui investir no HGBS? Uma cota está custando R$19,97. O PVP está abaixo de 1. Você sabe que quando o PVP está abaixo de 1 em fundo imobiliário, significa que ele está sendo negociado mais barato. Isso aqui é o mesmo que dizer que todos os imóveis desse fundo imobiliário aqui valem R$100 no laudo. Só que agora, hoje, ele está custando R$96. Então isso aqui está com desconto, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se você olhar um fundo imobiliário aí e ver que o PVP está 1,10, significa que esse fundo imobiliário está mais caro do que realmente ele vale, só que no laudo, no papel, está dizendo que está mais caro. O PVP em fundo imobiliário de tijolo, ele não reflete a realidade do que está acontecendo nos imóveis. Então, por isso que quando esse PVP está abaixo de 1, fica mais fácil você precificar, você bate o olho ali, você já vê que está mais barato, comparando com todo o patrimônio que o fundo já tem. Agora, quando esse indicador aqui está acima de 1, você vai precisar fazer o preço teto para levar em consideração valorização dos imóveis, quanto de dividendos esse fundo aqui está entregando, porque é o seguinte, todo fundo imobiliário de tijolo tem imóveis, e esses imóveis, eles passam periodicamente, acho que é a cada 12 meses, eles passam por uma reavaliação. Um exemplo, hoje passou essa reavaliação e viu que todos os imóveis do HGBS valem R$100 mil, um exemplo. Então ele vai ficar com esse laudo valendo R$100 mil todos os imóveis até a próxima reavaliação no próximo ano. É aqui onde entra um problema, porque esse PVP, ele pode estar defasado quando um fundo imobiliário está 1,10, porque os imóveis podem ter valorizado, mas como não aconteceu esse outro laudo, essa outra reavaliação, ainda não consta essa valorização dos imóveis, essa valorização dos dividendos. Aí o preço teto nos ajuda a precificar exatamente um fundo imobiliário, se está caro ou se está barato. Às vezes você pega um PVP ali 1,10, bate o olho, já vê que está caro. Só que quando você vai fazer o preço teto, você vê que na verdade ele está barato e o mercado ainda não precificou. Por isso que é tão interessante preço teto em fundo imobiliário de tijolo. Aqui mais embaixo tem quanto ele está pagando por cota. Então, se você tem uma cota aqui do HGBS, você está recebendo 16 centavos por cada cota. É um fundo muito grande, tem mais de 2,6 bilhões em patrimônio. Vacância aqui super baixa. Aqui embaixo dá para ver a vacância, o histórico, para ver se está crescendo, se está caindo. Vacância, se você não sabe o que é, não tem nada a ver com vaca, certo? Significa o espaço, os imóveis do fundo imobiliário que estão desocupados, estão sem inquilino. O HGBS está com uma vacância aqui de 4,6, ou seja, 4,6% dos espaços desse fundo imobiliário aqui dos shoppings estão vazios. Voltando aqui nesse último rendimento, se você acumular 1.000 cotas do HGBS vezes esse rendimento aqui, 0,16, você conta aí com uma renda média de R$160, livre de imposto de renda nesse fundo imobiliário. Claro que existem outros fundos imobiliários de shopping, isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. O próximo fundo imobiliário é o RZTR11. Esse fundo imobiliário aqui, ele é dono de várias fazendas e vive do aluguel do agro. Basicamente, ele compra fazendas e arrenda para produtores rurais. Aqui você não está comprando prédio em si, você está comprando terra produtiva. O RZTR11 também pega terras ali que estão improdutivas, faz o tratamento dessas terras, vendem bem, com lucro, e quem é cotista participa de todo esse equity também. Uma breve passada aqui, uma cota está custando R$ 96,50. Olha esse PVP aqui, ele já passou de 1, então quer dizer que ele está caro? Muito pelo contrário. No caso do RZTR11, como eu tenho ele em carteira, eu fiz o preço teto dele recentemente, e o meu preço teto aqui está mais ou menos uns R$ 109. Isso significa que até R$ 109 eu posso continuar comprando ele, mesmo que ele suba mais. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como é esse negócio de preço teto e vou trazer até uma planilha para ajudar vocês aqui. Ele paga R$1 por cota, então para cada cota que você tem do RZTR11, você recebe todo mês R$1 em média. Tem um patrimônio bem relevante e essa cota aqui, na minha opinião, tá? Eu não sou analista, não sou economista, sou uma pessoa comum que estuda fundos imobiliários. Na
na minha opinião, essa cota aqui tem muito que andar ainda. Próximo fundo imobiliário que eu vou falar aqui é de galpões logísticos. Eu vou falar sobre o BTLG11, porque nesse canal aqui eu já falei bastante sobre o HGLG, mas trouxe hoje o BTLG, que eu também acho um fundo muito bom de galpões logísticos. Esse aqui é o portfólio do BTLG11, então ele tem todos esses galpões logísticos que estão distribuídos aí por vários estados do Brasil. E esses galpões logísticos, eles são alugados a essas empresas aqui, ó. Top 20 locatários: Açaí, DHL, tem a Amazon, tem a Nestlé, a Braskem, BRF, Mercado Livre, Shopee, Ambev, Natura e várias outras empresas. Uma cota do BTLG11 está custando R$ 102,68 e o PVP aqui tá 1. Meu preço teto aqui no BTLG11 tá R$ 105,92 e atualmente a cota tá menor que o meu preço teto, então me dá margem para comprar caso eu tivesse esse fundo imobiliário em carteira. Eu tenho o HGLG, por isso que eu não compro ele, mas eu sempre tô de olho aqui nos relatórios do BTLG, na eficiência da gestão e nos bons indicadores que esse fundo vem apresentando. Por isso que eu trouxe ele aqui para o vídeo de hoje. Ele tá pagando de dividendos por cota 79 centavos e tem uma vacância aqui de 3%. E na minha opinião também a cota tem muito que andar. O próximo fundo imobiliário é híbrido, de escritório, lajes comerciais, galpões logísticos, que é o ALZR11. Esses aqui são os imóveis do ALZR11, edifício comercial, galpão logístico industrial, galpão refrigerado, outro galpão refrigerado da BRF em Guarulhos, edifício comercial, centro de distribuição logístico, mais um edifício comercial de laboratório, edifício comercial de varejo e vários outros imóveis, mas basicamente ele está dividido: edifícios comerciais, galpões logísticos secos, refrigerados, tem um pouco de renda urbana também. É um fundo imobiliário híbrido, peça-chave na carteira de qualquer investidor. Tem o KNR11 também, mas como eu já venho acompanhando ele há um tempo, ele já está há um tempo acima do preço teto, por isso que eu nem quis citar ele aqui. E esses imóveis do ALZR, eles estão alugados a essas empresas aqui: BRF, Balduco, Mercado Livre, Açaí, Globo e dentre essas outras empresas. Uma cota aqui do ALZR está custando R$ 10,75. Também está acima do PVP, né? Então, como vocês sabem, no laudo ele está considerado um pouquinho mais caro do que ele vale, mas eu fiz o preço teto e eu tenho margem para continuar comprando o ALZR até aqui, próximo de R$ 12. Então, essa cota também tem espaço para subir. Dividendo dos últimos 12 meses, 9,33 e pagou por cada cota, está pagando atualmente aqui 0,09 centavos. Se tem uma cota que você paga R$ 10,75, você recebe aqui esses centavos de dividendos por cada cota. Imóveis super bem geridos, vacância aqui há muito tempo em zero. O ALZR tem bons contratos longos, e isso dá bastante previsibilidade aqui para o fundo imobiliário. Esses aqui são os fundos imobiliários que vocês precisam olhar com carinho aí nesse ano de 2026. Eu não sei se eles vão permanecer baratos assim todo o ano de 2026. Tijolo tem muito a se beneficiar dessa queda que vai acontecer na Selic, mas são ótimos fundos imobiliários para vocês ficarem ligados. Não necessariamente em cada nomezinho desse que eu falei, mas pode ser no setor em si. Eu acho que esses setores que eu falei aqui, eles vão continuar nos trazendo alegria no decorrer do ano. Se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre investimento no exterior, sobre como organizar suas finanças pessoais, seu orçamento doméstico, montar sua reserva de emergência, toda essa parte assim de finanças e investimentos, eu te convido a fazer parte da lista de espera do meu treinamento completo de finanças e investimentos. No momento as inscrições estão fechadas, mas em março eu vou abrir a 15ª turma desse treinamento e espero te ver por lá. Vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e ir para a lista de espera. Tá? Um beijo para você e até o próximo vídeo.